Olá! Continuando a nossa trilha de estudos, depois de estudar o habeas corpus, que é remédio constitucional para garantir o direito de ir e vir, hoje vamos de habeas data. Bora lá então? O habeas data tem sua origem nos anos de 1970 na Europa. Como não poderia deixar de ser, né? Porque a Europa é o berço do direito, é de lá que vêm todos os remédios constitucionais praticamente. Os primeiros países a positivar o assunto por leis infraconstitucionais, note aqui então que na Europa começaram por leis infraconstitucionais, não foram direto para a Constituição não, começou meio que de baixo para cima. O primeiro país foi a Alemanha Ocidental, por meio da Lei Land-Hesse, de outubro de 1970. Posteriormente, veio a Lei Datalag, lá da Suécia. Um pouco mais para frente, nós tivemos na Inglaterra a Data Protection Act. Depois, na Itália, pela Lei número 98 de 1974, e em Portugal, pelas leis número 2 e 3 de 1973. Os Estados Unidos foram influenciados por esses países europeus e em 1974 editaram a sua Lei de Liberdade de Informação. No Brasil, o habeas data foi introduzido pela Constituição Federal de 1988. Mas qual a razão para o Brasil colocar isso na Constituição Federal de 1988? Nós estamos falando aqui da Assembleia Nacional Constituinte. Então vamos entender o histórico do habeas data. O pano de fundo está na histórica década de 1960, quando foi criado o Serviço Nacional da Informação, o temido SNI, que foi instituído pela Lei 4.341 de 64. Essa lei foi o marco e deixou sequelas, pois os dados das pessoas eram colhidos, muitas vezes de forma não confiável, e também por meios repressivos, incluindo aí a coação física e psicológica. Com o período de redemocratização, o professor da USP, José Afonso da Silva, propôs à Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, na época que era presidida pelo professor Afonso Arinos. Eles propuseram um anteprojeto inspirado na Europa e nos Estados Unidos para fazer um remédio constitucional que possibilitasse aos brasileiros o acesso a essas informações do SNI, porque até então essas informações estavam nas mãos do governo. E assim se deu a inclusão dessa garantia fundamental em nossa Constituição Federal. Portanto, gente, o habeas data tem como pano de fundo aquele período nefasto da ditadura militar. A partir daí, agora que você já compreendeu o pano de fundo, vamos entender a importância do habeas data para a atualidade. Doutrinariamente, o habeas data tem natureza jurídica do gênero garantia fundamental e da espécie de remédio constitucional. Ele está garantido na Constituição Federal, lá no artigo 5º, nos incisos 14 e 33. E ele serve para assegurar o direito à informação. No inciso 14 aparece com os seguintes dizeres: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E no inciso 33 está garantido que todos têm o direito de receber informações dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Portanto, gente, se trata de uma reação do ordenamento jurídico diante de tanta coisa que ficou escondida daqueles anos, da década de 1960. Continuando aqui, vamos entender. O habeas data, ele está no artigo 5º e ele vai aparecer também lá no inciso 72 desse mesmo artigo 5º como remédio constitucional e aqui para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Atenção aqui. Olha, é o seguinte, esse remédio fundamental do habeas data, constantes de informações da pessoa do impetrante, que isso fique bem claro, é a pessoa que tem que pedir a informação.
Aqui é diferente do habeas corpus, em que um impetrante pode impetrar para si mesmo ou para outro, que pode ser um outro paciente. O habeas data não, você tem que ter interesse naquela informação. Você não pode impetrar para o seu vizinho ou para outra pessoa. Constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, atenção, você pode impetrar o habeas data, você tem que ter o interesse, a informação tem que dizer respeito a você, não faz sentido, senão você vai invadir o direito do outro. Tem uma coisa na Constituição que nós já vimos, que é o direito fundamental da privacidade. Então, por exemplo, se um vizinho quer saber da minha vida, de documentos meus, eu tenho o direito de preservar a minha intimidade. Então, não seria coerente o vizinho entrar com habeas data para saber informação minha. Não, ele pode impetrar o habeas data para informação em relação a ele somente, a mim não. E essas informações têm que estar em registro de entidades governamentais ou de caráter público. Informações de empresas privadas não cabe habeas data. Aqui nós temos informações de entidades governamentais ou se essa entidade privada estiver fazendo papel de caráter público, vamos pensar da seguinte forma. Uma universidade, ela faz papel de caráter público, porque é uma autorização para o ensino. Uma escola privada faz papel de governo. Então, aí, o interesse é de educação, da área de educação. Então, nesse caso, cabe habeas data. Então, fique atento aqui. Aqui nós podemos ter essa informação também em relação ao SPC, que está previsto expressamente lá no artigo 43, parágrafo 4º, e aí é do Código de Defesa do Consumidor. Olha como as coisas vão criando laços, né? A gente começou a falar de habeas data, é remédio constitucional, agora vamos parar lá no Código de Defesa do Consumidor, mas é assim mesmo, o assunto é complicado. Por isso que nós colocamos um remédio constitucional para cada aula. E você, se tiver dúvida, comente lá que nós respondemos. E também, o habeas data serve para retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então significa o quê? Às vezes você precisa de mudar uma informação que está errada, o seu nome que foi escrito errado em um documento público, esse documento público vai sendo passado para frente, aquilo te causa uma confusão muito grande. Então o que você pode fazer? Pode pedir para retificar esse dado. Então, são duas situações. A primeira, para você garantir a informação, e a segunda, para você corrigir a informação que está errada. Então, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, ok? Esses dados podem ser correção de nome, uma mulher, por exemplo, que casa e depois se separa, aí o nome dela fica em um documento, nome de casado, no outro documento, nome de solteira. Na hora de fazer um processo de aposentadoria, causa uma confusão danada. Então, ela já vai providenciando a documentação e ela precisa da correção. E, às vezes, o órgão público fica demorando para fazer a correção de dados. E aí ela entra com o remédio para acelerar esse processo. O habeas data está regulamentado por uma lei. Essa lei, a Lei 9.507, é recente, de 97. O habeas corpus, gente, ou aliás, o habeas data, assim como o habeas corpus, ele é ação gratuita também. Está lá no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal e no artigo 21 da Lei 9.507 de 97. Tudo isso está anotado no material de vocês, tá? Ele tem prioridade de julgamento, somente perdendo essa prioridade para o habeas corpus e o mandado de segurança. Nós vamos ver mandado de segurança mais para frente. Essa é a visão do artigo 19 da Lei 9507. Uma coisa importantíssima aqui em relação ao habeas data é que para você impetrá-lo, há necessidade de recusa ou omissão da autoridade administrativa. Atenção, gente, isso é muito, muito importante. Você não pode entrar com o habeas data direto, com remédio constitucional direto. Você precisa colocar na sua petição inicial
um documento comprovando que a autoridade se recusou. Então, por isso, você precisa fazer uma coisa chamada notificação. Você notifica e chega lá e protocola e dá um prazo. Olha, eu estou dando um prazo de 15 dias para vocês me darem essa informação. Ou um prazo de 30 dias, aí vai depender de você. Ou eu te dou, falo protocolo e falo, te estou notificando que meu nome está errado no documento tal e eu preciso fazer a correção para fins de aposentadoria. Você dá o prazo. A instituição não diz nada, fica omissa ou se recusa. Se ela se omitiu, você simplesmente fez a sua parte, você foi lá e protocolou. Então, esse protocolo vale como documento de omissão. Então, essa é a regra, gente, que está expressa lá no artigo 8º, parágrafo único, nos incisos 1, 2 e 3 da Lei 9507. Fique atento. Nesse artigo 8º, está previsto que a petição inicial deverá preencher os requisitos. E aí, gente, quais são os requisitos da petição inicial? Estão lá no artigo 282 a 285 do Código de Processo Civil. Lá está elencado tudo que uma petição inicial deve conter. Nome completo, endereço, e-mail. Preste atenção porque mudou do novo Código de Processo Civil, tá? Porque no Código de Processo Civil antigo não precisava colocar e-mail, por exemplo. E essa petição inicial deverá ser apresentada em 2 vias. E os documentos que instruírem a primeira via, ou seja, aquele documento de recusa ou aquela notificação, você coloca a principal, né, a original, na primeira via e você coloca uma cópia na segunda via. Então, são 2 vias, sendo uma original e uma cópia. Atenção, parágrafo único aqui desse artigo 8º. A petição inicial deverá ser instruída com prova. Aí vem, isso que eu estou falando, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Então, aqui está claro que se você não tiver feito uma notificação antes, você não pode entrar direto com o habeas data. A lei quer evitar processos desnecessários, pois antes, né, de você entrar com o remédio constitucional, você deve esgotar todas as tentativas administrativas para resolver. Às vezes, você notificando resolve. Então, você teria um processo aí a menos no judiciário. Entendeu? É economia. No segundo caso, você tem que apresentar a recusa em fazer, né, a retificação ou do decurso de tempo de 15 dias. Então, a lei fala 10 dias, eles têm 10 dias para te dar a informação, ou ele tem 10 dias para você fazer a retificação. Ou você tem 15 dias para a retificação, a autoridade tem 15 dias para fazer a retificação. Resumindo, 10 dias para passar a informação e 15 dias para fazer uma retificação. Porque às vezes o prazo de 15 dias é maior. Porque às vezes fazer uma retificação é mais completo. É mais complexo, aliás. A terceira, a recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 1º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Quanto ao julgamento do habeas data, a regra do artigo 20 da lei, que estabelece que o julgamento do habeas data compete. Aí, gente, é aquela regra parecida com o habeas corpus. Vai começar lá do Supremo, em informações que dizem respeito ao presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Essa regra estará no artigo 102, inciso 1, letra D da Constituição Federal de 88. Aí, do Supremo, caímos para o STJ. Letra B. A Superior Tribunal de Justiça, contra atos do ministro do Estado ou do próprio tribunal. Essa regra estará no artigo 102, inciso 1, letra D, segunda parte da Constituição Federal. Aos tribunais regionais federais contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. A letra D,
a juiz federal contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. É residual, portanto. Aos tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado. Aí você tem que olhar, cada estado tem uma regra em relação aos tribunais estaduais. São constituições estaduais. A letra F, juiz estadual nos demais casos. E aí vem o inciso 2, em grau de recurso. Então, você vai de cima para baixo até chegar no juiz estadual. O juiz estadual é a instância mais básica, são as questões mais corriqueiras do dia a dia, para o cidadão comum. Mas atenção, e quando você fizer um recurso, então vamos supor, você tem lá uma situação que você perdeu uma ação, uma propositura de habeas data, você propôs no primeiro grau, aqui no juizado, no juiz, e aí você perdeu, você recorre. Então vamos ver esse caminho, vamos entender. Em nível de recurso, né, compete ao Supremo Tribunal Federal quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores. Então, o Tribunal Superior negou, vai para o STF, seguindo aquela regra. Ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, quando a decisão foi proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. Então, se for originário lá no TRF, perdeu ali, vai para o STJ. Aos tribunais regionais federais, quando a decisão foi proferida por juiz federal. Então, era de juiz federal, perdeu aqui nessa instância, vai para os tribunais regionais federais. Aos tribunais estaduais e do Distrito Federal e territórios, conforme dispuserem as suas respectivas constituições. Então, você tem a Constituição estadual regulamentando quando a competência dos tribunais estaduais. Geralmente, gente, é da seguinte forma, tribunais estaduais são os TJs. Então, é da seguinte forma, você perde uma ação aqui para um juiz de primeira instância, um juiz da Justiça Comum, você recorre para o TJ. A regra é simples, a Constituição do Estado vai fazer essa explicação. Em uma terceira situação, vem mediante a recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando for a recurso extraordinário, vai para o Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário vai dizer respeito a casos em que você tem, no caso de habeas data, uma cisão de direitos fundamentais. Então, recurso extraordinário, sempre que for para o Supremo Tribunal, ele vai poder ser, geralmente, em casos incidentais, em processos, por exemplo, em que você adere a uma inconstitucionalidade de uma norma ou ato normativo. Mas aqui no caso, o habeas data também, ele pode ser mediante recurso extraordinário. Então, como você pode perceber, o habeas data é de suma importância para garantir o direito básico, que é um direito à informação, um direito de um documento que muitas vezes é importante para aposentadoria, para informação, para casamento, para tanta coisa. Então vamos ver como é cobrado no exame de ordem o assunto habeas data. Eu peguei aqui o 13º Exame Unificado da FGV, que a questão é a seguinte: a ação de habeas data como instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade, porque é um documento, né, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa à informação sobre ela que façam parte de arquivo ou banco de dados de entidades governamentais ou fazendo o papel de instituição pública, bem como a garantir a correção de dados incorretos. A partir do fragmento acima, assinale a opção correta. Letra A. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o 2º grau, constantes do registro ou banco de dados de entidades governamentais. Então, aqui ele está afirmando que pode ser em nome da pessoa ou de parentes. Fique atento.
Letra B. Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, para a petição inicial, a ação de habeas data deverá vir instruída com prova de recusa ao acesso às informações ou o simples decurso de 10 dias sem decisão. Aqui já está ficando mais interessante. Letra C. Do despacho de indeferimento da inicial do habeas data por falta de algum requisito legal para o ajuizamento, caberá agravo de instrumento. Letra D. A ação do habeas data terá prioridade sobre todos os atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e ao mandado de segurança. Então vamos lá. A resposta correta é a alternativa D. E o fundamento para essa resposta está no artigo 5º, número 72, e da Lei número 9.507 de 97, que nós já vimos aqui. Então, a letra D fala, o habeas data terá prioridade sobre todos os atos judiciais, com exceção do habeas corpus e mandado de segurança. Não tem como essa alternativa aqui está errada. Então, é isso. O habeas data é o nosso segundo remédio constitucional e nós vemos na próxima aula que nós vamos estudar o mandado de segurança. Espero que tenham gostado. Comente aqui, esclareça suas dúvidas e eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até mais.